acontecendo o quê? Está renovando. Por que está renovando? Por vários motivos. Pode ser uma renovação, porque aquela região vista lá nos preços, no gráfico, é uma região importante por algum motivo, está em cima de uma VWAP, está em cima de um ajuste diário, está em cima de uma região de liquidez, está em cima de uma milhar do Ibov, está em cima de, enfim, blá, blá, blá. Tá? E ali é uma referência de preços, então tá um monte de gente querendo negociar ali naquela região por algum motivo. O pessoal vai entrando ali sabendo que tem um cara grande aqui, ó, porque ele já estava exposto lá. Um monte de gente pequenininho vai entrando atrás, aproveitando da posição. Falou, se o cara tá grande, tá lá, eu vou entrar junto com ele. É uma renovação. É um motivo. Entenderam isso aí? Segundo motivo. Pode estar... Isso o preço entrou e está negociando, tá? Ele já está lá dentro do preço. Beleza, pessoal? Segundo motivo. Eu posso estar distante, eu posso estar distante. Eu posso estar diante de um lote escondido, mais conhecido como iceberg. Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. 2020, estávamos nós ainda no nosso Family Office, antes de a gente acabar o Family Office. Eu era um operador do Family Office. Estávamos nós negociando ações de uma empresa com baixa liquidez na bolsa. A gente tinha na época uma posição de um dos clientes, um cliente meu que tinha em torno mais ou menos de 21 milhões sob gestão nossa, a gente tinha uma posição numa ação da B3 que tinha pouca liquidez, a gente tinha 5 milhões desse cliente concentrado nessa posição e a gente já tinha tido um lucro bom nessa ação, nessa posição desse cliente, e a gente, conversa vai, conversa bem, a gente ficou sabendo de um negócio que ia acontecer. Não foi informação privilegiada, nada disso, tá? Não aconteceu, só foi uma análise, beleza? Mas pela nossa análise, ia sair um relatório de uma empresa à noite, que a gente acreditava que aquele relatório ia sair muito bom, aliás, que ia sair muito ruim, e na abertura do pregão do dia, aliás, o relatório ia sair muito bom, essa outra empresa estava muito descontada, e a gente queria comprar essa empresa até o final do pregão para a gente pegar a abertura dela no dia seguinte, porque ela ia abrir no dia seguinte com um gap de alta muito forte, por conta desse relatório que ia sair à noite depois do pregão fechado. Começamos a liquidar a posição desse cliente de manhã, cara, assim que o mercado à vista abriu. Chegou ao meio-dia e aí a gente fez o quê? A gente liga um iceberg, programa esse iceberg, para esse iceberg soltando as posições. Esse é um dos mecanismos, você tem vários outros mecanismos, você tem mecanismos com algoritmos oportunistas, por exemplo, TWAP, VWAP, enfim, implementation shortfall, você tem vários mecanismos, tá? Os lotes escondidos são um dos mecanismos que é um dos mais simples de ligar a estratégia, vamos dizer assim. Então, nessa posição, a gente ligou um iceberg assim, ó, a cada bota no nível de preço que eu quero sair. Quando o mercado chega ali e começa a negociar naquele nível de preço, toda vez que ele consome, por exemplo, eu boto ali para ela executar de 500 e 500 ações para vender. Quando ela consome as minhas 500 ações, automaticamente solta mais 500 ações no mesmo nível. Só que é um iceberg, você só vê a pontinha, só vê o que está no book. Ninguém, nem mesmo a bolsa, sabe quanto eu quero executar naquela posição. Só eu sei. Porque eu programei o meu robô para soltar posições de 500 em 500, de 600 em 600, de 1.000 em 1.000. Então eu consigo identificar que há um iceberg ali, pelo padrão de execução. Como assim? Chegou aqui, consumiu 40, consumiu 50, voltou 50. Consumiu 50, voltou 50. Consumiu 50, voltou 50. Consumiu 50, voltou 50. Cara, tem padrão? Aquilo ali é um iceberg.
Qual o tamanho desse iceberg? Impossível de saber. Só o trader sabe. Eu consigo saber que é um iceberg, mas eu não consigo saber o tamanho. Beleza? Show de bola. Com o tempo, a gente vai entendendo, a gente vai ficando macaco velho na história, a gente vai entendendo o seguinte, que com a informação popularizada, muita gente hoje consegue identificar um iceberg. Tá? Então, hoje em dia, os players fazem o quê? Eles distribuem o iceberg em níveis de preços diferentes, melhorando o preço, e eles também distribuem em posições não padronizadas. Então, eu não libero de 500 e 500 mais. Eu libero de, por exemplo, 325, 327 em 327 contratos. Ou 350, ou 250 ações em 250 ações, se eu tiver no fracionado. Tá? Eu não deixo padronizado. Então, boto um nível de preço a 150, outro nível de preço a 280 e vou consumindo ali. Eu distorço o iceberg, ele continua sendo iceberg. Dá para entender o padrão, mas não dá para saber o tamanho. Beleza, pessoal? Pessoal, deixa para discutir isso aí depois. Deixa para discutir essa coisa. Vai ficar gravado o curso, tá? Vai para a aula de vocês. Vamos discutir isso aí depois. Senão eu vou ter que fechar o chat. Tá bom? Ó, isso aqui é uma ordem iceberg. O que aconteceu nessa posição nossa, para terminar a história? A gente tinha 5 milhões lá na posição. Até meio-dia, a gente conseguiu liquidar metade. Mas o preço não estava indo lá mais. O preço não estava indo lá mais. Porque identificaram isso. E quando identificam, os players de verdade mesmo, quem entende do mercado, não avança para cima do iceberg, porque ele não sabe o tamanho dele, ele não sabe se aquilo vai ficar o dia inteiro negociando aquela posição. Ele simplesmente sai dali e espera o iceberg acabar. Ele não vai bater num muro de concreto, com fusquinha. Tá bom? Então tá bom. Olha só. Depois do meio-dia, a gente falou, cara, não dá mais para segurar. A gente vai ter que liquidar. Porque a gente ainda precisa ter tempo para entrar na outra ação antes do pregão fechar. Raspa posição. A nossa posição derrubou a ação em 3%. No pregão ali, ó, na raspagem do book. De imediato. Pum. Tá? Isso aconteceu em 2020. Por que eu estou falando isso para vocês? Era uma ação com baixa liquidez, mas mesmo assim, a gente consegue. Você vê que não é difícil manipular mercado. É só saber a estrutura. Tá? Aquilo foi uma forma de manipulação. Legal, mas manipulação. Nem toda manipulação é ilegal, gente. Nem toda manipulação é ilegal. Tá? Manipulações legais são estruturas que você monta para absorver liquidez. Isso é uma ordem iceberg. Vocês entenderam? Beleza, pessoal? Então, iceberg, matamos também. Vocês aprenderam cancelamento, renovação, concentração e iceberg. Quando essa concentração... Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 280, 320, 400. Tem uma concentração aqui, ó. Quando essa concentração vai fazendo o quê? Deslocando de lugar, então o preço está subindo. Essa concentração está aqui. De repente, esse 280 sai daqui e passa 290 para cá. Aí o preço sobe um pouquinho mais. Aí esse 320 sai daqui e passa 310 para cá. Aí o preço sobe um pouquinho mais. Aí esse 400 sai daqui e passa 405 para cá. O preço vai subindo mais. Tá vendo que a concentração está deslocando? Perceberam? Você já viu isso? Quem já olha para o book há mais tempo, já tem uma experiênciazinha pouca aí, você já viu isso acontecer? Um acúmulo de ordem se deslocando para forçar preço? O índice faz isso demais, faz mesmo. Isso aí é chamado de layering. Layer é camada. Ficou na frente da foto ali, ó. Deixa eu baixar a foto para vocês verem. Layering, tá? Opa, pera aí, moço. Pronto. Layer é camada. Para que ele desloca? Normalmente,
para forçar o preço naquela posição. Tá? Para forçar o preço, para desequilibrar o book. E aí entra um pausa aqui na história. Eu quero fazer uma pausa com vocês para falar uma coisa muito importante. Presta atenção aqui em mim agora. Quem usa a barra de pressão aí? Quem usa a barra de pressão aí? Barra de pressão é um negocinho que fica em cima do book, falando se tem mais ordens de compra ou mais ordens de venda ali. E tem gente que adora usar barra de pressão. Falou, tá vendo? O mercado está vendedor, o mercado está comprador. Gente, pelo amor de Santo Cristo, se o preço está... Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Se o preço está negociando aqui nessa faixa, o mercado... a máxima do dia do mercado é em 619. Um exemplo, tá? E aí vem um cara e bota a média de liquidez é essa aqui. E aí vem um cara lá em 6.250, vou exagerar. Vem um cara lá em 6.250. 6.250. E bota uma posição de 800 contratos. Cara, fugiu muito da métrica, não fugiu? Ah, tá pequena a tela? Deixa eu aumentar, desculpa, pessoal. Fugiu muito da métrica. Vou falar de novo. O preço está negociando aqui, máxima de mercado, máxima do dia 6.019. Veio um cara lá em 6.250. Bicho, esse mercado não vai chegar nunca lá. Lá longe, lá fora do mercado. Mas o cara botou 800, uma ordem de 800 contratos para venda lá. Quando você vai olhar na barra de pressão, a barra de pressão está 60% para venda, 40% para compra. Você fala, o mercado está na venda e o mercado está subindo. Por que aquele cara botou aquela ordem lá longe? Por que, Raul? Para puxar o preço? Não, Bruno. Nem sempre. Pode ser para puxar o preço também. Mas principalmente para desequilibrar o book. E isso, para pesar o book. E aí quem olha a barra de pressão, o mercado olha e fala assim, olha, o mercado tá com pressão de venda e o mercado está subindo. E o cara está fazendo preço médio e o mercado está subindo. O cara está fazendo preço médio e o mercado está subindo. O cara está fazendo preço médio e o mercado está subindo. Aí sim, Bruno, se for com a ideia de puxar o preço, chega lá, o cara faz um flipping, que é o que eu vou falar depois. E aí esse cara que está fazendo preço médio subindo porque achou que o book estava com pressão na venda, vai voltar porque o mercado está com pressão na venda, vai voltar porque o mercado está com pressão na venda, vai voltar porque o mercado está com pressão na venda. Quebrei a conta. Alguém já viveu isso aí? Talvez vocês não, que vocês sejam perfeitos, né? Eu sofri desse negócio um monte. Entendeu, pessoal? Então, além de tudo, você precisa olhar o quê? A proximidade dessas escoras, dessas concentrações, desses layerings. Tá bom? Entenderam o que é layering, pessoal? São essas camadas que vão se deslocando de lugar para pressionar preço. Entenderam? Show! Agora a gente vai para as duas últimas, que são as mais legais de todas, e a gente vai para a tela aqui e vai dar tempo de responder umas perguntinhas ainda. Entenderam até agora, gente? Vamos tomar uma aguinha. Isso tudo vai estar no PDF para vocês também, tá? Hoje também tem PDF para vocês. Tá muito maneiro? Que bom que você tá gostando, Marcelão. Tamo junto, mano. Pessoal, entenderam até agora? Show. Agora é o seguinte. Imagina que o mercado está com essa concentração aqui, ó. Não tem ou não tem uma concentração aí, pessoal? Olha o book, olha a média, tem uma concentração aí, não tem? Show? Show. Vamos supor que essa concentração seja para isso. O cara mete, vamos supor que o cara mete uma ordem aqui, ó.
de 800 contratos. Tá? E aí o cara fala assim, olha, tem alguém querendo comprar aqui 800 contratos, caramba. Aí ele bota ali, aí o mercado inteiro olha ali, caramba, deslocou demais, porque diferenciou demais da média. A média é 80, 70, o cara bota 800, caramba. Aí o mercado inteiro enxerga isso. O que o mercado inteiro faz, pessoal? O mercado inteiro vai lá e dá um front running. Todo mundo entra na frente dessa posição aqui e começa a comprar antes desse preço, por quê? Acreditando que esse comprador quer comprar aqui. E se esse comprador desse tamanho quer comprar aqui, ele vai comprar, o preço vai subir, porque é uma questão de equilíbrio e desequilíbrio de agressões, não é? Oferta e demanda, certo? Porém, na verdade, esse cara não quer comprar aqui. Se o preço vier até aqui e começar a agredir ele vai cancelar essa posição. Por quê? Porque essa posição está ali só para pressionar o book acima, porque essa aqui é a posição dele de verdade. Ó. Ele quer vender. Então ele quer empurrar a ordem dele em cima da ordem de venda dele. Ele quer empurrar o mercado em cima da ordem de venda dele. E aí você começa a comprar aqui no 614 para pegar 10 pontinhos no S&P. Aí você não percebeu essa paradinha que o cara está fazendo spoofing. Aí você bota o seu gain lá no... Você comprou no 615 aqui, ó, fazendo um front running no cara, porque você viu essa ordem dele. Aí você não viu que não conseguiu localizar o spoofing. Aí você vai e coloca o seu gain lá em 6.025, 10 pontinhos, vai maroto. Olha o tamanho da posição, moço. O book está desequilibrado. O mercado está com pressão na compra, blá, blá, blá. Aí o mercado sobe lá no 18, agride a ordem do próprio cara. A ordem é tão grande que o mercado faz uma inversão de fluxo e faz assim, ó. Boom. E dá seu stop. Você deu aquela esperancinha, o mercado subiu 3 pontos, falou, vou ganhar dinheiro demais. Oh. Alguém já viu isso aí? Talvez não que vocês sejam perfeitos, né? Rapaz, eu sofri com esse negócio um monte. Por quê? Mercado fora de contexto, olhando só fluxo, sem considerar regiões de interesse, sem considerar as condições de book, sem considerar os dados de mercado, sem fazer nenhuma análise criteriosa de um placar estatístico, nada disso. E eu só tomando pancada. Isso aqui, pessoal, tem duas maneiras de identificar um spoofing. Se eu tenho duas concentrações abertas aqui, ó, uma de um lado e uma do outro, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E se o mercado vier na primeira, por exemplo, se eu tenho uma ordem colocada aqui no 800 e o mercado começa a ir para cima dessa ordem e antes de chegar nessa ordem é cancelada e aí essa de cima cancela também, eu sei que é um spoofing. Spoofing, pessoal, é proibido, é ilegal. Tá? Acontece toda hora, todo dia, o tempo todo. Mas é legal, Felipe. É. Mas por que a CVM não faz nada? Porque não dá para saber. Só dá para saber se alguém denunciar. Por quê? Porque ordens colocadas e canceladas no book aparecem o tempo todo. Eu posso colocar uma ordem lá e cancelar. Eu errei a ordem e cancelo. Não dá para saber nunca. É o tipo de coisa que o mercado financeiro cria para gerar o sentimento de que o mercado é regulado e é certinho e é honesto, mas ele cria para as pessoas burlarem. Tá bom? Beleza? Entenderam o que é um spoofing, pessoal? E o contrário funciona também, de cima para baixo, a mesma coisa. Institucional faz isso legal? Institucional faz isso o dia inteiro, o tempo todo, em tudo que é banda. Institucional vive disso. É disso que os caras vivem, bicho. Simples assim. Tá? Isso aqui é que a gente chama de metagame. Tudo isso é o metagame.
É a manipulação das regras do jogo para favorecer o meu resultado. Tá bom? Enfim. Pessoal, entenderam o que é o spoofing? Agora vamos para o flipping, que é o que mais pega a gente desprevenida aí. Flipping é o seguinte. Tá vendo essa concentração aqui? Veio um cara aqui, moço, e botou uma concentração lascada aqui em cima. E o mercado viu aquilo ali, olhou para aquilo ali e falou, caramba, uma concentração ali entre os 6.018, 6.018, 18 e 25. O que o mercado faz? O que o mercado faz, gente? Começa a fazer um front running. E o mercado começa a subir, consumir as ordens e os caras começam a vender aqui. Quando chega pertinho da ordem aqui, ó, do cara grande, sabe o que ele faz? Ele quer esse mercado subindo. Ele colocou a posição de venda lá para puxar o mercado. Ele não só cancela ela, mas vamos supor agora que o mercado está negociando aqui, ó, no 6.017,50. Deixa eu riscar esse trem direito para vocês conseguirem ver, né? O mercado está negociando aqui, ó, em 6.017,50. Está negociando aqui nessa região. Tá? Aqui, ó. Beleza? Aí, um monte de gente começou a vender aqui, ó. Aí o mercado vem subindo, tomando essas ordens desses caras todos, e o cara fala assim, tô vendendo bem demais, porque o mercado vai cair. Ele bota o stopinho bem aqui atrás da posição, da posição grande aqui, ó. Não é assim que a gente faz? Bota atrás da escora. Beleza. Aí a hora que a ordem chega aqui no 6.017,25, antes de pegar esse score desse cara aqui com 800 contratos aqui, ele cancela os 800 contratos e os 800 contratos aparecem aqui, ó. Atrás do preço, cara. Quando o contrato aparece atrás do preço, o preço, pum, empurra para cima. De uma vez, fez assim, ó, pum. E aí acontece o quê? Todo mundo que vendeu aqui começa a estopar. Stop de quem está vendido é compra, acelera mais o mercado. Isso aí é um flipping. Flip, em inglês, é virar em 180 graus. Virar a carta assim, ó, flip. Entendeu, gente? Flipping é uma das coisas que mais acontecem no mercado americano. Por quê? Porque é um mercado muito líquido, principalmente o S&P. É muito fácil fazer isso quando você é grande. Como identificar isso? Desse jeito, Gabi, que eu estou te mostrando. Você vai ver isso na tela acontecer. Lá na aula de 6 horas, eu dou exemplos disso com a tela rodando, tá? Mas é uma aula de 6 horas. Não vou dar ela aqui de novo porque ela já está gravada. Né? Vocês podem assistir. Aqui eu quero que vocês entendam o mecanismo, vocês entenderem lá e depois eu entrar na tela. E eu vou mostrar o mercado funcionando aqui para vocês hoje, verem algumas coisinhas, como é que essa coisa se movimenta. Tá? Mas é exatamente desse jeito que eu estou mostrando para vocês. É assim que vocês vão enxergar no mercado. Ah, Felipe, mas eu não consigo enxergar nada disso. Porque você nunca ouviu nada disso. Agora que eu te falei, você vai começar a enxergar. Não, impossível. Ué, então, você vai ver então. Deixa eu contar uma historinha para vocês rapidinho, pessoal. Quando os navegadores chegaram na costa das Américas, do Novo Mundo, vocês sabiam que os índios não conseguiram ver as caravelas? Para quem estudou neurociência já deve ter ouvido essa história. Mas se não ouviu, vai ouvir agora. E se ouviu, fica quieto que você vai ouvir de novo. Os índios não conseguiram ver as caravelas. Por quê? Eles conseguiram ver o balanço do mar, o vento, e conseguiram ver os homens nos barquinhos, nas canoas, chegando na terra. Mas eles não conseguiram ver as caravelas. Por quê? Porque eles não tinham concepção, eles não tinham aparato linguístico, eles não tinham referências de memória para montar a imagem de uma caravela. Aquilo ficou invisível. Literalmente. Depois, com o passar do tempo, quando os homens conseguiram explicar para os índios, enfim, o que era uma caravela, que uma caravela era um barco grande, aí eles passaram a ver, porque eles tinham uma referência mental para montar a imagem. Tá? Meu avô faleceu há 2 anos atrás.
com 92 anos. Eu era muito ligado ao meu avô. Ele era criador de cavalos, eu a vida inteira montei cavalo, competi e tudo mais. A gente viveu muito tempo junto. Quando eu mudei para os Estados Unidos, em 2017, meu avô não saía, não anda de avião, ele nunca não chegou a vir nos Estados Unidos. E eu falava com ele por telefone. Ele não conseguia, e meu avô nasceu em 1920 e pouco, né? Ele não conseguia falar comigo na tela do celular, ele negava, ele rejeitava isso. Por quê? Porque ele achavam que estava enganando ele, porque ele não conseguia conceber que ele conseguia me ver em tempo real do outro lado do mundo por uma tela de celular. Então ele não falava. Para ele aquilo era mentira. Verdade a história. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Tá vendo por que vocês nunca viram essas coisas? Sabe por que vocês nunca viram essas coisas? Porque ninguém nunca mostrou para vocês. Agora que eu mostrei para vocês, vocês vão começar a ver isso em todo lugar, a todo tempo, a toda hora. Como assim, Felipe? Viés cognitivo. A sua mente é especialista em reconhecer e reagir a padrões. Quando eu der um padrão para ela reconhecer e reagir, ela vai passar a enxergar ele. Quando você quer comprar um carro branco, e quando você quer comprar um Gol branco, você sai na rua, você só vê Gol branco, parece que estão fabricando só Gol branco. É porque estão fabricando mais Gol branco, gente? Não. É porque agora sua mente tem um padrão para reconhecer e reagir. A partir de agora, como eu mostrei isso para vocês, a partir de amanhã, quando o mercado estiver funcionando, que vocês pararem e forem olhar, vocês vão começar a enxergar essas coisas todas. No início, demora um pouquinho mais para pegar tudo isso junto, vocês vão começar a ver um relance ali aqui. Daqui a pouquinho, vocês estão vendo aquilo acontecer em milésimos, num ritmo frenético de milésimos de segundos, sem nem pensar naquilo direito. Beleza, pessoal? Por quê? Porque agora você tem um padrão para reconhecer e reagir. Você vai começar a enxergar isso em todo canto agora. Você vai começar a enxergar isso no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado de criptomoeda, em qualquer lugar que tiver uma ferramenta de fluxo de ordens. Tá? Finalizando essa segunda parte aqui para a gente ir para o final, antes de ir para as perguntas, efetivamente. Tá? Como é que a gente conecta uma coisa na outra? Muita gente gosta de usar muito mais o TT, ou TS, ou Times and Sales, do que propriamente o DOM. Eu, Felipe, tá? Consigo enxergar muito mais coisas usando o DOM do que propriamente o Times and Trades. O Times and Trades efetivamente é para enxergar o seguinte, cara, tá havendo uma continuidade dessa posição que eu já estou? É para isso que eu uso. Tá havendo uma consistência nessa posição que eu já estou? Então eu posso manter ela. Ou se não, o seguinte, saiu um negócio muito grande concentrado num nível de preço e é por isso que a gente filtra o Times and Trades. Saiu um negócio muito grande concentrado em uma região especificamente, eu vou marcar aquela região e vou ver como aqui isso vai ser negociado. Melhorou? Entenderam a relação, pessoal? Entenderam como é que eu faço a relação de um com o outro? Tá? Agora, todas essas manipulações a gente vê aqui, ó. Isso aqui a gente nota como a coisa está dando continuidade em uma posição que a gente já definiu, ou de ganho, ou de stop, ou de giro, de inversão de fluxo, ou de tudo mais. E também referências de preço para verem elas serem negociadas aqui, ó. Entendeu como é que a gente faz a relação de um com o outro? Sim ou não? Respondam, por favor, gente. Eu preciso da colaboração de vocês. Tô ficando sem voz gritando na orelha de vocês aqui esse tanto tempo. Beleza? Pessoal, antes da gente ir para a última fase aqui da aula. Até agora. Ok? Deu uma clareada na coisa? Onde é que eu vou ver isso de verdade? Lá a hora que o mercado estiver funcionando. Aqui para. O que eu falei no início da aula? Fluxo é difícil de estudar. Por quê? Por que fluxo é difícil de estudar? Fluxo é difícil de aprender, por quê? Não dá para aprender parado.
Tem que ser ao vivo. Tem que botar a coisa para rodar. Você vai ter que ir lá a partir de amanhã e começar a fazer o que eu fiz. Sentar lá e ficar observando. Bota um gráfico bota assim, ó. Bota o gráfico desse lado em 2 minutos. Por que 2 minutos? Porque você vai operar nele? Aí é com você, talvez não. Mas porque a referência da movimentação de preço no 1 e 2 minutos ela é mais próxima do que acontece aqui, ó. Entendeu? Então é melhor para você enxergar a relação. Então bota um gráfico de 1, 2 minutos de um lado, um DOM e um TT do outro e começa a enxergar a relação. Aí você vai começar a ver isso tudo e ver como isso reage no mercado. Beleza, pessoal? Gente, o que eu expliquei aqui, eu não estou falando que vocês estão expert em fluxo, não. Estou falando assim, o que eu expliquei aqui está entendido? Se isso aqui amanhã passasse para vocês em câmera lenta lá na tela, vocês iam conseguir entender? Se tivesse em câmera lenta? Beleza. Então olha só o que eu vou falar para vocês. A partir de amanhã, vocês comecem a observar isso aí. Daqui mais ou menos 1 a 2 semanas entre uma pessoa e outra, entre 1 e 2 semanas para uma pessoa e outra, tá? Vai parecer que o mercado está em câmera lenta, mas ele vai estar na velocidade normal. Por quê? Porque você vai estar com o olho treinado. Os nomes estão aqui, gente. Vocês vão receber, ó. Tudo isso vocês vão receber no PDF, lá aí nos slides, tá? Tudo para aula. Pode ficar tranquilo. Os nomes estão todos aí, ó. Tá tudo aí, ó, escritinho aí. Tá? Tá bom? Show de bola. Gente, última coisa. Antes da gente ir pro final. Última coisa dessa segunda parte e a gente vai para a parte final. Tá? Por que eu não gosto de chamar de suporte e resistência? Eu prefiro chamar de... Oh, meu Deus! E eu prefiro chamar de região de interesse de negociação. Presta muita atenção nisso aqui. Por favor. Tá? Presta muita atenção nisso aqui. Gabriela, e eu te garanto agora que você vai enxergar coisa que você não imaginava nunca que você ia enxergar. Experimenta, tá? Experimenta e depois você me conta. Pessoal, olha só. Vamos supor que o mercado está subindo aqui, ó. Moço, será que tem alguém que entende mais de tecnologia do que eu? Vamos supor que o mercado está subindo aqui, ó. Aí chegou num ponto aqui onde eu chamo de uma resistência, certo? O que significa uma resistência, pessoal? O que é o conceito de uma resistência? Por que uma resistência se forma? Vamos ver lá, se vocês sabem. Ó, ainda tem tela para mostrar para vocês aqui, ó. Relaxa que eu vou mostrar gráfico para vocês ainda hoje, tá bom? Fica tranquilo aí. Por que uma resistência se forma? O mercado está subindo. Existe um acúmulo de ordens de venda abertas. Isso tem a ver com fluxo, tá, gente? Isso também faz parte do estudo de fluxo. Tá? Existe um acúmulo de ordens de venda em alguma região, ordens em aberto, que não foram preenchidas. Um acúmulo. Aí quando o preço chega aqui, essas ordens começam a ser executadas. Quando essas ordens começam a ser executadas, o mercado para aqui para negociar, certo? Porque eu estou comprando, mas tem gente vendendo. Lembra que o mercado para na região se tem uma compra e uma venda no mesmo nível de preço? Beleza? Show. Se a quantidade de compras aqui for menor, o que acontece? Bate aqui, consome o que tiver de compra, o preço faz o quê? Volta. Isso aqui é uma defesa. Mas se está subindo aqui e a quantidade de compras é muito grande e começa a consumir e começa a equilibrar, porque a quantidade de compras é muito grande, essa posição vai começando a limpar ali, ó. É uma limpeza. Ela limpa até o preço passar. E por que esse preço passa?
Porque o que era venda consome tudo e ainda sobra compra para trás. Então o preço passa. Só que quando sobra compra para trás, o que era uma resistência agora vira um suporte. Isso aqui é o conceito que a gente chama de bipolaridade. Isso tem lá na aula de vocês, tá? Bilateralidade, não. Bipolaridade. Tem nada a ver com bilateral, não. Bilateral dos dois lados ao mesmo tempo. Bipolar é o contrário, é o inverso. Beleza? Sem problema, mano. É só... como diz, eu tô aqui pra te corrigir, né? Mas tem que falar mesmo. Não tenho... Aliás, eu vou deixar anotado aqui, ó, perguntas. Para falar depois para vocês. Tá? Agora, olha a coisa mais interessante aqui, pessoal. Presta atenção. Presta atenção. Vou apagar aqui esse trem aqui tudo aqui. Galera, eu falo que tem uma resistência aqui. Falo para vocês, isso aqui é uma resistência. Igual tá no livro de price action e de análise técnica. O preço veio subindo. Quando chega na resistência, o que você faz? O que está falando lá no livro de análise técnica? Vende, 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 vende. E aí você vende. Aí o preço começa a limpar e passar. Aí você faz o quê? Não, mas é uma resistência, vai voltar. É porque não é uma linha, é uma região. Então pode passar um pouquinho. Aí você faz um precinho médio. Aí ele passa mais um pouquinho. Não, vai voltar porque é uma resistência forte. É a máxima do dia anterior. Aí você vende mais um pouquinho. Aí você quebra. Por quê? Porque o mercado flipou. O mercado limpou, fez uma bipolaridade, flipou e foi embora. Só que o livro manda você vender a resistência, porque aquilo é uma resistência. E o livro ainda fala o seguinte, eu estou falando do livro porque eu já li o livro, gente. E o livro fala o seguinte, quanto mais bate, mais forte fica. Não é o que está escrito lá? Sim ou não? Não, gente, é o contrário, vocês estão malucos? Quanto mais bate, o preço fica próximo lá, mais vai consumindo a venda, mais vai limpando a região, ou seja, mais fraco vai ficando a resistência. Por isso que, se o preço bate e volta, dá tempo de refazer a posição. Mas se o preço bate e fica lá em cima, vai limpando a posição. Então, quanto mais bate lá, mais fraco vai ficando. Não fica mais forte. Então pega essa merda desses livros de price action, essa coleção de price action desse cara famoso e americano, que todo mundo endeusa, que é uma merda, e joga no lixo, porra. Tô falando sério, mano. Não faz nenhum, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de estrutura e microestrutura de mercado, não faz nenhum sentido, cara. Se você falar um negócio desse, de quanto mais bate, mais forte fica. Se você falar um negócio desse dentro de uma mesa de operação, você vai tomar um tapa na orelha, maluco. Ah, mas o cara é famoso, Felipe. E a Anitta é famosa e nem sim é boa. Tem esse negócio na internet hoje, que o cara tem muito seguidor, é bom. Quem falou? Quem falou porque é famoso é bom? É famoso porque só tem o livro dele, não tem outro. Porque eu peguei o livro dele um dia, botei fogo, joguei na fogueira, num lançamento que eu fui fazer, até ameaça de morte eu recebi. Eu falei, vou jogar quantas vezes que for, porque o negócio não presta mesmo. Ah, mas ele é famoso, quem é você? Eu sou Felipe, prazer. Ele pode ser famoso o tanto que for, é ruim do mesmo jeito. E tô provando pra vocês por que é ruim. Tá aí, ó. Quando você entende a lógica, quando você entende como é que funciona o fundamento, a estrutura e a microestrutura de mercado, você não cai numa ladainha dessa. A mesma coisa, gente, um suporte. O que é um suporte? Suporte é um acúmulo de ordens de compra não preenchidas, e aí o preço vem caindo. O que diz lá no livro? Quando bate um suporte? Compra. Aí chega aqui, o preço começa a limpar e não sai daqui de cima e vai consumindo, 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 consumindo. Aí vira, inverte a posição, flipa e vira venda e vai embora.
e você vem fazendo um preço médio porque vai voltar porque é suporte e quebra a conta de novo. Pessoal, isso cria na gente uma coisa chamada viés cognitivo. Lembra que a nossa mente é especialista em reagir e reconhecer padrões? Se eu digo a você num livro famoso de uma autoridade de mercado que toda hora que tem uma resistência e o preço chega lá, eu tenho que vender a resistência, eu faço o quê? Vendo. Por quê? Porque a autoridade me mandou vender. Eu não sei porquê, não analiso nada e não penso em outra coisa, mas eu vou lá e vendo. E eu não me dou o trabalho de entender por que aquilo é formado. Porque se eu entender por que aquilo é formado, eu não vendo na cara de uma resistência direta, não. Eu vou esperar o preço trabalhar nela, entender as outras variáveis de preço, tempo e volume, e também o fluxo, para me dizer se está ocorrendo uma limpeza ou uma defesa. E depois que eu ver isso aqui concluído, quem ganhar a briga, eu vou entrar junto. Se o comprador ganhou a briga, eu entro comprando com ele. Se o vendedor ganhou a briga, eu entro vendendo com ele. Simples assim. Beleza, pessoal? Por isso, ao invés de tratar como suporte e resistência, para eu quebrar essa crença, esse viés cognitivo, o que eu faço? Nós batizamos isso de região de interesse de negociação. Porque se é uma região de interesse... Aí eu vou mudar a pergunta, tá vendo? Olha aqui para vocês verem. Ó. Pessoal, tem uma região aqui, ó. Essa região é uma região de interesse de negociação que está marcada lá no gráfico, forte. Quando o preço chegar nela, o que você vai fazer? Nada. Você vai... Aí, ó, aí, tá vendo? Tá vendo como é que vocês conseguem entender mercado fácil, gente? Olha vocês dando a resposta do que tem que ser feito. Cara, nada, vou esperar. Vou esperar o preço reagir, esperar definir. E quando definir, eu vou entrar na briga. Quando você está numa briga, eu não sei se vocês foram muito loucos quando vocês eram menino, quando vocês eram adolescente. Eu fui um caboclo muito louco, velho. Mas muito louco. Mas muito louco. Eu ia brigar na rua, ou na boate, ou nas festas, ou no trem. Eu só brigava. O pau começava a quebrar, meu querido. Eu não tinha lado, não. O meu lado era o seguinte: o primeiro que cair no chão, eu prego o bicudo. Por quê? Porque eu queria participar do negócio, mas eu não queria apanhar. Então, depois que acabava a briga, eu falei assim: eu bati em alguém. Mas lógico, eu esperei o cara cair. O cara caiu, eu pegava o pé. Estou fazendo uma analogia, né, gente? Eu nunca briguei na rua, não. Estou fazendo uma analogia. A gente entra para o lado de quem está vencendo. Isso aí é a estratégia da guerra, a arte da guerra de Sun Tzu. Tem uma dos termos é isso. Entre numa guerra que você já venceu. Como é que eu vejo quem venceu a guerra? Espera, define, e quando definir, eu vou. E quem me mostra essa definição? Fluxo. É análise de preço e volume e fluxo. Quando eu junto tudo isso, eu entendo essa definição. E aí, quando definir, eu entro junto. Ou definindo uma defesa, ou definindo uma limpeza, flipando, e aí eu entro junto. Por isso que hoje de manhã alguém comentou no grupo, e eu falei, cara, para de determinar esse negócio. Ó, provável alta forte. Então pega 1000 contratos e compra aí agora para ver. Não, aí não. Pois é. Para de olhar para frente e tentar prever o futuro e tentar determinar o futuro, porque isso é viés. Não, Brunão, agora que você botou, eu vi que foi você. Brunão, eu não tô te pegando seu pé não, tá, mano? É o contrário. Eu tô dando um exemplo que serve para todo mundo, não é só para você não, porque todo mundo faz. Você é o único que teve coragem de ir lá e fazer. E tem que ter coragem. Por isso eu respeito quem tem coragem de ir lá e errar e admitir o erro e falar que está aprendendo, porque a maioria não tem coragem de admitir.
E para a gente aprender, a gente tem que estar disposto a errar. Então, Brunão, parabéns pela coragem, mano, de ir lá e admitir, ó, tô aprendendo aqui, cara. Então, assim, eu tô usando o seu caso, mas pelo amor de Deus, tá? Não me entenda mal, não. Beleza? Serve para todo mundo. Tá? Eu tô só dando um exemplo. Tô usando, enfim. Mas, assim, ainda falei com o Bruno lá. Falei, Brunão, olha pro presente, cara. Porque o passado e o futuro a gente não consegue fazer nada neles. A gente só consegue fazer no presente. Tá? Então, ainda falei com ele, Brunão, olha o presente, cara. Opera o que você tá vendo agora. Esse é o grande segredo. É reação e não previsão. Beleza, pessoal? É reação e estatística. Vou entrar porque os meus indicadores todos estão mandando eu entrar, porque estatisticamente está mais favorável. Na maioria das vezes vai funcionar, algumas vezes não vai. Quando não funcionar, eu aciono meu stop. E eu sei que aquilo é uma estatística, eu só preciso continuar fazendo do mesmo jeito, porque no final eu vou estar melhor do que quando eu comecei. Pronto. Esse é o jogo. Eu resumi tudo para vocês em uma frase. Esse é o grande jogo do mercado. É isso que dá dinheiro. Beleza, pessoal? Pois é. Tinha um monte de gente aí fora hoje operando correlação, um monte de gente operando correlação, principalmente com dados que saíram, e juros, e curvinhas, e blá blá blá, que ficou fazendo um monte de storyzinho aí falando que o dólar ia cair. E o dólar ó, explodiu. Um monte de gente. Entendedores de mercado, institucionais, que nunca pisaram numa corretora. Tá? Então, cuidado para não ficar fazendo essa previsão, ou a previsão de futuro o tempo todo, ou ficar acertando a análise do passado o tempo todo. Tá vendo? Falei que ia fazer, olha aqui o que aconteceu. Tá, você clicou? Não, porque eu estava conversando com vocês. Ah, tenha paciência, né, meu querido? Beleza? Enquanto aqui nas salas, vocês viram os caras mandando para vocês lá no grupo novo o estrago que eles fizeram. No bom sentido. Ganharam dinheiro a dar com pau. Por quê? Porque são reativos. O mercado está acontecendo, a gente encara aquilo ali que está acontecendo na hora. Tá? Enfim, resumo. Entenderam o porquê da região de interesse de negociação, pessoal? Fez sentido para você? Fez sentido para vocês? Então tá bom. Antes da gente ir para umas perguntinhas aqui, que hoje eu quero ficar um pouquinho mais tempo com vocês fazendo umas perguntinhas, eu quero mostrar uma paradinha para vocês aqui. Espera aí. Olha aí. Eita, coisa biita. A gente vai ver isso aqui amanhã. Tá? Nós vamos ver isso aqui amanhã. Deixa eu ajustar. Inclusive, deixa eu botar o ajuste novo ali. 6:16. Pronto. Isso aqui amanhã vocês vão. Opa! Não tá compartilhando a tela, Felipe. Deixa de ser burro. Meu avô falava antigamente o seguinte, gente. Ué, não tá mostrando? Por quê? Poxa! Rapaz, não é possível. Ué. Oxe. Caramba, gente. Agora me pegou desprevenido, ó. Não tá mostrando, a tela tá preta. Por que que tá preta? Uai. É o OBS, será? Fecha e abre de novo. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui. Pera aí, deixa eu desconectar aqui e conectar de novo para ver se esse trem funciona. Pera aí. Aê! Eu falei para vocês que eu sou o monstro da tecnologia, moço. Vocês precisam confiar em mim. Pronto. Amanhã
a gente vai olhar isso tudo aqui, ó, tá? Amanhã a gente vai pegar essa tela inteira e vai colocar essa tela inteira a um dos indicadores, dos tempos gráficos, dos tipos de coisa que tem aqui, um a um eu vou montar essa tela para vocês amanhã, tá? Essa é a aula de amanhã. Beleza? Eu vou montar essa tela para vocês amanhã, uma a uma. Pum, 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 pum. Tá? Para vocês entenderem todo o escopo da análise junta e toda a estratégia junta para vocês olharem tudo que a gente usa junto e como a gente usa, como que a gente analisa, que sequência que a gente olha, como que a gente pensa, tudo direitinho. Vocês estão vendo aí, pessoal? O mercado está funcionando, o mercado americano. Tá? Tá aí, ó. Ele está cotando, né? Deixa eu mudar isso aqui também, porque isso aqui é 6.016. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui, ó, aqui num gráfico de lá no ele abriu aqui nessa linha, tá? O mercado já negociou até aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Opa. Peraí, pronto. Aí, ó. Pronto. Amanhã eu vou falar para vocês, né, de maneira completa tudo que está acontecendo aqui, vocês vão ver, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês hoje são esses dois indicadores aqui, ó, que a gente olhou. Esse aqui, ó, que eu estou passando o cursor ali, ó, o Super DOM, ou DOM, né, funcionando em tempo real ali, ó, vocês estão vendo o amarelinho é o meio do preço consumindo. Olha lá. Olha o que está acontecendo ali no nível de preço na hora, pessoal. Olha a distância, olha o tamanho, ó, 23, 19, entre 4 e 17, ó. Perto do preço ali, ó, muito mais pressão, aí sim, muito mais pressão na venda do que pressão na compra. Tá vendo, ó? Certo? E a gente tem que ver a dinâmica da posição. Agora, em compensação, o mercado está próximo do ajuste aqui, ó. Então pode ser que o mercado puxe o preço no ajuste para negociar a venda, tá? Ele tem outras referências de preço, está em cima de uma POC do dia anterior, está próximo de uma frequência de meio de canal, está abaixo do ajuste, tem um monte de coisa acontecendo aí, tá? Ó, isso aqui que passou aqui, ó, que eu estou passando o cursor aí, ó, tá? Estão vendo aí? Sim ou não? Estou passando o cursor aí, ó. Isso aí é um fluxo, pessoal. Aconteceu um fluxo nesse horário aqui, entre 6h39 e 7h03? Sim ou não? Aconteceu. Olha de onde veio. Veio de 6.017 até 6.013, cara. 4 pontos no S&P é coisa, tá? Vocês estão vendo que aqui só aparecem ordens, e eu vou mudar aqui para vocês verem agora, só aparecem ordens de 5 para cima. Por quê? A gente filtra, e aí está um ponto para vocês anotarem. A gente filtra isso no S&P, eu filtro isso no S&P acima de 5, porque eu quero eliminar os robôs de alta frequência que entram com posições de 1 até 5. Então eu filtro às vezes de 6 para cima, inclusive, tá? Porque eu não quero pegar varejão demais e eu não quero pegar HFT no book, tá? Por quê? Porque o HFT trabalha dando front running nas duas posições. Eu posso explicar para vocês se vocês quiserem daqui a pouco nas perguntas, só me lembrar que eu explico, tá? Porém, eu não gosto de pegar. Então, isso aqui, olha só, no minuto 6 e 30, a 6h39,